O meu nome é Pedro, Pedro Correia. Algumas caras já me conhecem, outros será a primeira vez que têm contacto comigo. Já estou na Improxy há alguns anos, sou colaborador da Improxy e hoje venho aqui falar-vos então da nova versão que nós lançamos do Gconde, que no fundo já tínhamos feito uma pré-apresentação deste produto num evento no final do ano transato e hoje vimos aqui oficialmente, através dos nossos canais, em primeira mão, colocar-vos em contacto com o potencial que isto traz para cima da mesa. Portanto, o tópico de hoje, como vocês sabem, dado que a adesão foi grande, incide sobre o Gconde AI, portanto, Gconde AI, Inteligência Artificial. Eu quero-vos deixar só uma nota. Nós vamos ter uma sessão de perguntas e respostas no final. Portanto, no final podem inquirir à vontade e tirar as vossas dúvidas. A apresentação vai ter aqui duas componentes. Uma parte teórica, em que eu vos vou mostrar aqui na teoria o que é que se propõe para cada funcionalidade, o que é que ela vai resolver, e depois mostrar-vos na prática como é que ela funciona. Pronto, então avançando. O que é que nós temos aqui hoje para falar? Todas as funcionalidades que nós criamos, assentes no nosso motor de inteligência artificial, que se chama GIA. Portanto, nós criamos um motor de inteligência artificial embutido na nossa plataforma Gconde, e este motor vai resolver e agilizar várias tarefas que umas vocês já conhecem, são funcionalidades que vocês já trabalham com elas, e a GIA apenas vem otimizar essa forma de trabalhar. Outras são integralmente novas, portanto não existiam, e a GIA, neste caso, trouxe para cima da mesa estas novidades. Portanto, andando então aqui para a nossa agenda, o que é que nós vamos então abordar hoje? De uma forma geral, vamos ver em que é que consiste o Gconde AI e como é que podemos incluir então estas funcionalidades no nosso fluxo de trabalho diário. No segundo ponto, vamos na prática ver como é que elas estão a funcionar, e nós neste momento temos então aqui estas 6 funcionalidades que merecem ser destacadas, nomeadamente as traduções automáticas com melhoria nas traduções, as listas de verificação, algo totalmente novo que não existia, o registro de ocorrências, que era algo já faz parte do vosso dia a dia, registar ocorrências, mas nós trouxemos para cima da mesa a possibilidade de o fazerem apenas através de uma foto ou apenas através de uma breve descrição. A GIA vai conseguir completar o problema, identificar o problema, diagnosticar o problema e registá-lo. Vamos também ver a parte da geração de orçamentos, portanto, algo que faz parte do core, do base da gestão de condomínios, termos um orçamento e gerir o nosso orçamento. E, no caso, a GIA vem então melhorar este processo de gestão orçamental. Vamos também abordar a parte da criação de conteúdos, sendo a criação de conteúdos algo muito simples, tal como criar modelo de texto, por exemplo, ou então algo um bocadinho mais complexo, como, por exemplo, responder a um e-mail. Vocês neste momento já podem ter as vossas caixas de e-mail dentro do Gconde e é possível então fazer a resposta aos e-mails que vão recepcionando ou criar um e-mail de raiz com o apoio da GIA. Por fim, vamos ver também a parte da reconciliação bancária que foi melhorada com o recurso à GIA, uma vez que existiam vários movimentos que nós não tínhamos capacidade de mapear de forma automática, e agora a GIA permite-nos esse mapeamento de uma forma mais eficaz e daqueles que ela não consegue mapear no imediato. Ela sugere e aprende para que no futuro esse mapeamento ocorra de forma automática. Portanto, há aqui uma componente incremental em que ela vai aprendendo com o vosso trabalho. Vamos também tocar aqui um ponto fulcral para quem utiliza a inteligência artificial, que tem a ver com as boas práticas da utilização da mesma, portanto, a parte do controlo, a parte da validação e a parte da consistência dos dados. Vou também aqui dar-vos um pequeno lamiré, uma visão do que é que vai sair a seguir, e neste caso o que temos a seguir, começando o lançamento no mês de fevereiro, serão os assistentes de voz, portanto uma temática que vamos abordar a seguir. E no final vamos dar-vos então algum tempo para poderem fazer algumas perguntas e obter algumas respostas. Passando então aqui à parte genérica do que é a GIA, o que é a IA e como é que ela funciona e como é que ela está estruturada. Portanto, aqui um valor basilar da inteligência artificial é nós compreendermos que ela vem ajudar-nos. Portanto, a ideia da inteligência artificial não é substituição, é a melhoria, é a expansão das nossas capacidades. Portanto, e é isto que a GIA vem fazer. Ela vem acelerar o nosso trabalho, mas somos sempre nós
os utilizadores, os humanos, que temos o controlo e temos a obrigação de validar os dados que nos são apresentados e de efetivamente dar seguimento a esses dados ou fazer qualquer edição que achemos que faça sentido. Portanto, isto está associado a um conceito muito comum na internet e na inteligência artificial que se chama Human in the Loop. Portanto, isto significa que o humano está sempre envolvido em todas as etapas do processo. O que é que isto vai então trazer? Mais rapidez, inequivocamente, menos passos manuais, mais automação dentro dos fluxos de trabalho, mais qualidade, portanto, textos mais completos e mais consistentes e propostas com explicação do que é que a GIA está a propor. Mais controle, portanto, o utilizador pode sempre, deve, não é pode, é deve editar e confirmar antes de gravar e aplicar o que quer que seja. Então, como é que a GIA vai trabalhar, basicamente? Ela vai analisar os vossos dados que já existem no Gconde, portanto, o histórico é fulcral para a GIA conseguir trabalhar, tem que haver histórico. De seguida, vocês vão interagir com a GIA, portanto, vão escrever, vão anexar, vão pedir. A GIA vai fazer uma proposta em função daquilo que existe e daquilo que vocês pediram, dando-vos as explicações quando tal for aplicável. Vocês olham para a sugestão, veem se está adequada, editam-na, ajustam-na e confirmam. Se de facto confirmarem, isto vai se repercutir numa ação concreta no Gconde, na criação de qualquer coisa ou na atualização de qualquer coisa. E assim sendo, passamos aqui para a parte prática, porque eu sei que é isso que vocês querem ver, coisas práticas, e vamos então falar aqui da primeira questão, que tem a ver com traduções automáticas de português para inglês. Ora, até à data, as traduções que nós permitíamos na plataforma eram traduções literais. Portanto, neste caso em concreto, vocês escreviam algo em português e aquilo traduzia literalmente para inglês. Ou seja, muitas das vezes perdia-se o sentido da frase, porque nós sabemos que o português e o inglês têm diferenças de linguagem, de semântica, de sintaxe e etc. Portanto, o que nós trouxemos agora foi uma melhoria às traduções. Portanto, elas mantêm o sentido, são melhoradas e, como tal, o texto, o resultado é muito mais robusto e tem muito mais qualidade. Aonde é que vocês podem encontrar estas traduções? Primeira questão. Ora, na parte mais básica, que são os modelos de texto disponíveis na administração, modelos de texto, que podem ser uma panóplia de modelos de texto. Vocês podem criar modelos de texto para todas as questões, seja convocatórias, seja cartas, seja comunicações gerais, vocês entenderem, e todos esses modelos de texto agora são então traduzidos para inglês com melhoria do texto que foi escrito em português. Para além disto, e isto só estava disponível nos modelos de texto, mas para além disto, agora nós temos as traduções nos inquéritos e nas assembleias, nos pontos das ordens de trabalho das assembleias. E nesses pontos vocês podem encontrar essas traduções tanto na parte do ponto, na descrição do ponto, como na discussão do ponto, como na deliberação do ponto e como no título do ponto. Vou já mostrar a seguir onde em concreto. O que é que isto vai então fazer de forma rápida? Traduzir automaticamente textos para inglês em vários pontos do Gconde, aqueles que eu referi anteriormente. Esta tradução está disponível por campo ou por operação global. Pensem nisto desta forma. Vocês estão num inquérito, por exemplo, aliás, por exemplo, numa ordem de trabalho, podem traduzir cada um dos pontos da ordem de trabalho ou podem fazer uma tradução global de tudo o que está lá escrito. Portanto, por exemplo, eu posso só querer traduzir a discussão. Podem me perguntar, mas porque é que isso faz sentido? Porque eu até já fiz as traduções da discussão, da deliberação, da descrição e do título, e só me falta pôr mesmo a tradução da discussão, por exemplo. Então não há necessidade de estar a traduzir tudo novamente, só traduzo aquele campo. Portanto, foi isto que também trouxemos para cima da mesa. As traduções por campo de base de dados e não por área de trabalho na íntegra. Naturalmente, aliado ao conceito anterior, isto vai sempre permitir-vos editar o texto que foi gerado antes de gravar. Chamar aqui uma atenção para umas questões que podem ser importantes, nomeadamente em termos de formatação. Quando se faz estas traduções, algumas formatações, tais como o negrito, o itálico, as cores, podem requerer algum ajuste adicional, manual.
porque ele não, às vezes perde essa parte, esse styling do texto. Por isso vocês têm que garantir que na tradução mantém esse negrito, esse itálico, essas cores, essa estrutura. Em termos de mais-valias, o que é importa destacar? Ora bem, vão inequivocamente ganhar tempo na criação das versões em inglês, seja para envio por carta, seja por e-mail. Vai uniformizar a comunicação bilingue sem ter que sair da sua plataforma, porque nós sabíamos que isto antes era muito feito em plataformas externas e agora deixa de existir essa necessidade. Podem no vosso programa estar a trabalhar e realizar esta tradução sem ter que ir a uma plataforma externa. E sabendo que o que estão a traduzir entra logo no campo da base de dados que vocês pretendem. Traz mais flexibilidade, uma vez que não vos obriga a traduzir tudo, mas sim apenas o que está em falta, aquele tal conceito de tradução por campo e não por área global. Como é que podem então usar isto? Vocês podem usar isto nos modelos de texto, simplesmente abrindo o modelo e clicando na bandeira para fazer a tradução. Podem nos inquéritos aceder ao ícone de tradução e ele está disponível por campo, a tal lógica de eu posso traduzir cada campo da base de dados ou traduzir o inquérito todo se achar que faz mais sentido. E nas assembleias, quando edito então os pontos da ordem de trabalho, posso traduzir o título, a descrição, a discussão e a deliberação. Ora, aqui no programa, fazendo aqui esta alternância, só ver se aqui, o meu Teams não para de... Peço desculpa aqui o meu computador. Ok, já está. Está muito lento, que o Teams está a pesar bastante, que temos muita gente na sessão. Pronto, então aqui na parte das assembleias, por exemplo, começando aqui nas assembleias, vocês vão às assembleias, têm aqui a vossa assembleia criada, portanto eu vou usar para este exemplo este condomínio que tenho aqui pronto para isso, condomínio 7. Temos aqui uma assembleia, por exemplo. Portanto, temos aqui uma assembleia com pontos, não é? Estes tais pontos da ordem de trabalho, que depois vão na convocatória. E quando eu então entro em cada um dos pontos, tenho aqui estes campos. Portanto, como veem, tenho o campo em português, para o título, a descrição em português, a discussão em português, a deliberação em português. E tenho os respectivos campos em inglês, em baixo. Então eu agora tenho duas opções. Ou chego a este ícone, que vocês vão agora começar a ver este ícone em várias áreas do programa. Está aqui, eu estou a selecioná-lo. E se eu clicar aqui, ele vai-me traduzir o texto deste campo. Portanto, é uma tradução na ótica de campo. Este passa a ser traduzido para inglês. Portanto, eu vou clicar para vocês verem. Por exemplo, como podem ver, este campo foi traduzido então para este. Se por outro lado, e isto é passível de ser usado desta forma, sem problema algum. Se eu quiser fazer uma tradução global, clico então neste botão aqui em cima, traduzir textos no cabeçalho, e essencialmente ele vai-me traduzir tudo para inglês. Portanto, como podem ver, isto demorou um segundo, ou seja, aquela ótica de fazer isto fora, não digo que não seja possível, mas mensurem o tempo que perderiam a irem lá fora, selecionar cada campo, fazer a tradução, voltar a colar aqui e por aí fora. Neste momento não há necessidade disso. Há necessidade de usar esta ferramenta que agiliza muito esta parte das traduções. Estamos a ver isto na Assembleia, na ordem de trabalhos, mas isto também está refletido nos inquéritos. Portanto, se eu chegar aqui à área dos inquéritos, vou encontrar exatamente a mesma lógica. Reparem, neste campo, por exemplo, eu tenho aqui a possibilidade então de fazer uma tradução campo a campo, se assim entender. Se aqui, portanto, aqui nos tópicos, nas minhas perguntas do meu inquérito, a lógica é idêntica. Posso fazer esta tradução aqui também. Portanto, tenho isto então agora nas assembleias e nos inquéritos. Para além disso, tem isso também nos modelos de texto. Portanto, em administração, modelos de texto, eu posso agora chegar aqui e seja criar um novo, seja usar um já existente, e só por uma questão de simplicidade vou usar um já existente, abro aqui o modelo, tenho aqui o texto que seja e bandeira. E ele faz-me então a tradução para o inglês.
Pronto, esta vocês tipicamente já a conheciam, ela foi melhorada, portanto agora é aprimorada esta tal tradução, mas basicamente nos modelos de texto é assim que se usa este mecanismo. Esta parte dos modelos de texto, vamos voltar já a elas a seguir, porque isto liga à parte da geração de conteúdo através da GIA. Eu vou-vos já mostrar como é que isso funciona, mas antes de irmos lá, vamos ver agora uma coisa completamente nova, que tem a ver com as listas de verificações. Ora, uma lista de verificação, como vocês devem conhecer melhor do que eu, é no fundo uma checklist, um conjunto de pontos que eu devo utilizar para validar alguma coisa. E essa coisa pode ser, a amplitude disso é quase infinita, ou seja, eu posso criar uma checklist, por exemplo, para um dossiê do condomínio. Portanto, o que é que eu tenho que verificar quando angario um condomínio? O que é que eu tenho que verificar? Quais são, portanto, as atividades que eu tenho de fazer, tais como obter o regulamento do condomínio, obter a última ata, obter os registros bancários. Portanto, isto no fundo é uma lista de verificação, é um conjunto de itens que eu devo percorrê-los e assegurar que cumpro todos eles para garantir que o trabalho está bem feito e que tenho todo o material. Então, onde é que isto está? Está numa ficha de um condomínio, portanto, vocês têm que entrar dentro de um vosso condomínio e vocês vão ver lá um separador novo chamado listas de verificação. O que é que ele então faz? Vai criar uma checklist por condomínio, que pode ser totalmente manual, portanto, eu posso chegar aqui e construir ponto a ponto, posso duplicá-la, portanto, uma questão básica. Imaginem que vocês já vão no vosso 10º condomínio e já têm listas de verificação nos outros e querem fazer a mesma lista para este 10º condomínio. Não faz sentido estar a redigi-la novamente na íntegra. O que vocês vão fazer é aproveitar essa lista que já existe no outro condomínio e colocá-la no novo condomínio. Basicamente, caso pretendam, podem fazer isto integralmente pela GIA. Dizem à GIA: ó GIA, eu quero uma lista de verificação para X. E ela vai-vos gerar uma checklist de acordo com o que ela entende que é importante para aquele tópico que vocês pediram e vocês podem depois afinar essa lista. Se fizer sentido tudo, preservam tudo. Se fizer sentido eliminar um dos pontos, eliminam ou alteram. Uma nota prática que nós damos é as listas mais comuns que vocês mais comumente utilizam. Marquem-nas como favoritos para serem mais céleres e mais expeditos na atribuição dessa lista a outros condomínios. E vamos já ver como é que isso faz. Esta checklist também permite eu criar tarefas que posso atribuir a colaboradores da minha equipa e que vai parar àquela área das atividades e à vossa agenda das tarefas, para garantir que os colaboradores da minha equipa dão seguimento àquilo que eles têm que dar dentro dessa tal checklist. Mais-valias que isto traz para cima da mesa: redução de erros e omissões com processos padronizados e registados concretamente, escala, portanto, reutilização dos favoritos e listas de outros condomínios, portanto, não há necessidade de estar a repetir trabalho, mas sim a aproveitar trabalho já feito. Responsabilização, portanto, torna possível criar tarefas com data limite de conclusão e atribuí-las a uma pessoa da minha equipa, que posteriormente me permite responsabilizar essa pessoa pelo cumprimento ou incumprimento dessa tarefa. Como então é que se utiliza isto? A utilização disto incide então no acesso à ficha do condomínio listas de verificação, clicar em nova lista, dizer o tópico do que é que eu quero criar. Aqui o exemplo que temos: gerar pontos de verificação para uma checklist de assembleias, por exemplo. Usar os pontos que nos são propostos, podemos eliminar, podemos editar, podemos acrescentar mais, e caso faça sentido para nós, porque isto é uma lista que vai ser transversal a todos os condomínios, marcá-la como favorita. Posteriormente, verificar e registar a execução de cada ponto para nós termos Pedro, um controle. Sim, sim. desculpa interromper, não estamos a ver a plataforma, estamos a ver apenas o Sim, PowerPoint, sim, portanto sim, não sim. estamos a ver as listas. Sim, Ok. sim. Eu já vou Obrigado, para obrigado, essa parte desculpa, obrigado, prática, só obrigado. aqui na parte mais teórica. Sim, sim, obrigado. Até o António está ansiosíssimo por ver a parte prática. Vamos lá saltar à parte prática, que eu sei que é o que gostam mais. Onde é que isto está então? Condomínios, condomínios. Acessando aqui a um dos nossos ativos, portanto, por exemplo, este.
Acedendo então aqui a esta última aba, ou esta penúltima neste caso, listas de verificação, passa então a ter aqui esta área. E basicamente eu então vou fazer aqui uma lista convosco para vocês perceberem a dinâmica. Teria que clicar aqui, nova lista. E agora lá está. Eu posso já aproveitar uma lista que eu tenha criado, se fizer sentido para o que eu quero aqui validar. Posso usar uma que esteja marcada como favorita. E tenho aqui as opções das listas que eu tenho marcadas como favoritas. Posso ir buscar uma lista de um outro condomínio. Vamos imaginar que eu sei que um condomínio meu tem a necessidade de fazer uma verificação às piscinas. E só tenho um condomínio com piscina. E agora este é o segundo. Pronto, eu vou a esse condomínio, seleciono, desde que ele tenha listas, e vou então buscar a lista que faça sentido replicar neste novo condomínio. Ou então, isto é uma situação completamente nova, eu não tenho ainda isto criado, e no momento zero vocês vão ter de fazer isto, vão ter que criar listas de raiz, porque não têm isto ainda criado. Então eu clico aqui, criar uma lista em branco, avançar. Ponho um título, e vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, Estado Geral de um prédio que angariei hoje. Isto é um exemplo, portanto vocês podem usar os exemplos que entenderem. Ponho o título, clico aqui em cima em gerar pontos de verificação. E é aqui que a GIA entra, portanto, na tal barra lateral, é assim que a nossa GIA interage connosco. Então agora eu vou-lhe dizer assim, ó GIA, eu preciso de uma lista de verificação do estado geral de um prédio que angariei hoje. Ele vai pensar um bocadinho e vai-me então dar aqui uma sugestão do que é que tipicamente serão os pontos a verificar quando eu angario um condomínio para validar o seu estado geral. Portanto, diz-me ela então. Pedro, está aqui uma lista de verificação para avaliar o estado geral de um prédio que você angariou. Esta lista cobre aspectos estruturais, elétricos, hidráulicos, de segurança e das áreas comuns. Propõe ela inspeção estrutural, verificar a integridade, fundações, paredes e colunas, telhado, sistemas elétricos, quadro elétrico, aqui uma panóplia de situações. O que é que eu quero chamar a atenção? Estes quadradinhos amarelos, nós chamamos a isto macropontos, macro-itens. Os quadradinhos cinzentos chamamos sub-itens do macroponto. Portanto, a ideia é eu ter um ponto mais central e depois ele decompor-se em subtarefas. Então, vamos imaginar que, sim senhora, esta lista para mim está de acordo com o que eu quero, porque se não estivesse, eu podia estar aqui a interagir com ela, a dizer, tira a parte das áreas comuns, inclui uma área X, faz a verificação de Y. Vamos assumir que isto está de acordo com o que queremos, eu clico então aqui, usar pontos de verificação. E ela basicamente cola-me aqui estes pontos de verificação, como podem ver nesta lista. Eu posso agora, se quiser, editá-los neste lápis, seja para removê-los neste caixote do lixo, seja para alterá-los no tal lápis. Por exemplo, vamos imaginar que eu não quero verificar as fundações. Então, chego aqui às fundações e posso alterar isto para o que eu entender. Ou fundações da garagem e da arrecadação. O que fizer sentido. Ponho aqui uma descrição do que é que na prática isto consiste. Vejam só, ela automaticamente dá-me uma descrição, uma sugestão de como é que deve ser feita esta verificação das fundações, nomeadamente na ótica dela, inspecionar as fundações para detectar possíveis rachaduras ou sinais de assentamento. Eu posso indicar que isto é um subponto do tal macroponto. Eu posso agora criar uma tarefa, dizer assim, ora bem, é suposto que esta verificação esteja feita até 31 de janeiro de 2026 e quem vai verificar isto da minha equipa, isto são os users do Gconde, que trabalham com o Gconde desta conta, é a pessoa X. Pronto, faço alterar. Se estiver tudo como eu quero, tudo direitinho, reparem, fica aqui o histórico de quem é que é suposto fazer isto, até quando.
significa que na agenda do fornecedor de serviços, que é um user da plataforma, apesar de ter um nome estranho, é um colaborador que entra no meu GEConde, na agenda desta pessoa, ele vai ter uma tarefa de fundações da garagem e da arrecadação que deverá ser concluída até 31 de janeiro de 2026. Se isto estiver então como eu quero, se eu fizer sentido marcar isto como favorito ou não, fica ao meu critério, faço então criar. E está criada a minha lista, basicamente. Só aqui, vou gravar. Nunca esquecer depois de gravar. E basicamente temos uma lista criada. Isto dá para o que eu vos acabei de mostrar, mas dá para todas as situações que vocês se recordem. Eu tenho aqui um segundo exemplo, que até acho que é interessante, porque é uma questão que implica algum estudo, agora, já agora não saltando esta parte, neste mesmo condomínio, onde acabamos de criar esta lista, como podem ver, está aqui a minha lista criada. É suposto que, quando o tal colaborador concluir a sua tarefa, essa mesma tarefa seja verificada. Ou seja, entrem aqui na vossa lista e tínhamos aqui, recordando, as fundações da garagem e da arrecadação, que ia ser feita esta tarefa pelo fornecedor de serviço até 31 de janeiro. Vamos imaginar que ele já fez isto. Portanto, eu só tenho que clicar, dizer, ora bem, isto foi então executado hoje, foi executado pelo meu fornecedor de serviços, o tal user GEConde, enviado relatório indicando que está tudo ok, sem assentamentos e rachas. Portanto, permite-vos então ter aqui um tracking do que é que vai sendo executado ao longo do tempo, o que é que está em falta e carece de intervenção. Pronto, esta é menos uma tarefa que eu teria que fazer, está feito. Como veem, fica marcada como concluída. Se eu quiser entrar dentro dela, depois tenho aqui a informação de quando é que ela foi feita e por aí fora. Um segundo exemplo de uma outra lista, que até acho que é interessante, vou-vos dar então este exemplo. Pré-requisitos comuns para a instalação de uma piscina na cobertura de um prédio. Vamos lá ver o que é que ela entende que é comumente verificado para que um prédio possa avançar com a instalação de uma piscina na sua cobertura. Põe então o título, volto mais uma vez a pedir-lhe aqui, nomeadamente preciso de uma lista. Eu gosto de dar estes prompts mais completos, porque nós temos que nos recordar que quanto melhor escrevemos e mais informação lhe damos, melhor será o output, melhor será a resposta. Portanto, quanto mais conseguirem interagir e de forma completa, melhor será o resultado. Ora, portanto, neste caso em concreto, então ela diz que, ora bem, aqui vai uma lista de verificação com os pré-requisitos comuns para a instalação de uma piscina na cobertura de um prédio. Tipicamente, o que é que eu tenho que fazer? Ora, uma avaliação estrutural, verificar se a estrutura do prédio suporta o peso adicional da piscina. Portanto, para isso, consulta com um engenheiro estrutural. Contratar um engenheiro para avaliar a capacidade de carga da cobertura. Relatório de capacidade de carga. Obter um relatório que confirme que a estrutura pode suportar o peso da piscina e da água. Permissões e licenças. Obter todas as autorizações necessárias para a instalação da piscina. Como? Consultando com a administração do condomínio, verificando as regras do condomínio sobre alterações na cobertura, obtendo as licenças de construção necessárias, planejar um sistema hidráulico, por aí fora. Vamos supor que eu então quero usar isto. Clico usar e cá estão elas. Quero alterar alguma coisa, quero alterar alguma palavra, quero eliminar algum ponto. Mesma lógica da lista anterior. Posso eliminar, posso editar. Portanto, isto são então as listas de verificação e a aplicabilidade destas listas é quase ilimitada. Portanto, ela não tem limites. Daquilo que vocês entenderem que é pertinente, ela criará uma lista de verificação. Claro que circunscrito ao âmbito de atuação de uma empresa de gestão de condomínios. Portanto, a ideia não é pedirmos uma lista de como fazer um bolo de cenoura, não é? Portanto, a ideia será sempre dentro da nossa área de negócio. Portanto, passando então aqui ao próximo ponto,
nomeadamente registro de ocorrências. O registro de ocorrências é uma coisa que faz parte do vosso trabalho, já existe há muito tempo e continuará a existir. Nós basicamente trouxemos alguma celeridade ao processo e alguma completude nas descrições. Onde é que podem então encontrar isto? Podem encontrar isto em manutenção, ocorrências e no botão GIA Nova Ocorrência. O que é que isto vai fazer? Vai então registar ocorrências com o apoio da GIA e este registro será feito através de uma breve descrição vossa ou através de uma fotografia do problema ou, idealmente, é a parte que eu mais gosto, uma fotografia do problema com uma breve descrição. Ele basicamente vai perguntar em que condomínio é que isto aconteceu e vai sugerir uma descrição, um título e um tipo de ocorrência de forma automática em função do problema que ele detectar. Mais uma vez, conceito Human in the Loop. Ela vai sugerir e vocês devem refinar aquilo que ela propõe antes de gravarem. Mais valias para cima da mesa, mais rapidez a criar ocorrências, menos escrita, menos cliques e descrições mais completas e consistentes para consequente envio para as equipas e fornecedores que trabalham convosco. Melhor triagem, uma vez que ela, em função do problema que está a detectar, marca logo o tipo de ocorrência em função desse problema. Como é que usamos isto então? Manutenção ocorrências, GIA nova ocorrência, escrevendo uma frase, anexando uma foto e ajustando aquilo que ela vai propondo. Na prática, onde é que vemos então isto a funcionar? Manutenção, ocorrências e temos então aqui o botão GIA nova ocorrência. Eu então clico nela e basicamente eu vou buscar aqui uma imagem que já tinha aqui gravada para esta apresentação, que esta imagem consiste, vocês podem ver aqui, assim, aqui um ícone grande, vocês podem ver aqui, basicamente isto é um pilar rachado e bem rachado, não é? Eu diria que está quase mesmo a ruir este pilar. Mas pronto, vamos imaginar que isto foi uma foto que vocês tiraram no âmbito de uma verificação que lá fizeram da garagem, ou que algum condómino vosso vos enviou esta foto. Vocês então selecionam e dizem assim à GIA, por exemplo: ó GIA, este pilar está situado na garagem do edifício em Proxy 2. Só para ela saber onde é que vai criar a ocorrência. Cria uma ocorrência que ilustre o problema da forma que achares mais adequada. Vamos ver então o que é que ela nos propõe. Está a pensar, analisar a foto e diz ela: identifiquei na fotografia um pilar estrutural bastante danificado, com fissuras profundas e armaduras expostas, localizado na garagem do edifício Simproxy 2. Foi o que eu lhe disse. Esta situação é grave e pode comprometer a segurança do edifício. Pode, por favor, indicar a data e hora em que esta situação foi detectada? Caso queira acrescentar mais alguma informação relevante, por favor, indique. Eu vou lhe dizer a verdade. Detectei este problema hoje, durante uma visita ao local, após receber algumas chamadas de condóminos preocupados com a situação. E ela então, com base nesta informação, vai-nos fazer o seguinte. Registrei que o problema foi detectado hoje, dia 21 de janeiro de 26, durante uma visita ao local, após receber chamadas de condóminos preocupados. Caso pretenda acrescentar mais algum detalhe ou informação relevante, por favor indique. Caso contrário, a ocorrência está pronta para ser registada. Pronto, a minha parte, de facto, está. Portanto, eu vou clicar em criar ocorrência. E cá está, estou na vista clássica, que vocês tão bem conhecem, da criação de uma ocorrência. Mas reparem, e é isto que eu acho interessante, título: pilar rachado na garagem do edifício em Proxy 2. Automaticamente ele associou isto ao edifício em Proxy 2. Eu, por omissão, não lhe disse a que horas é que isto foi identificado. Como tal, ela pôs apenas o dia 21 e não pôs qualquer hora, mas se eu tivesse dito a hora, ela colocaria a hora. Ela automaticamente sabe que isto é uma avaria, portanto, que é algo que precisa de ser intervencionado, e a descrição que ela decidiu colocar
reparem, foi ela que fez a elaboração daquilo que viu. Foi identificado um pilar estrutural na garagem do edifício em Proxy 2 com uma fissura significativa e exposição das armaduras internas. A fotografia mostra claramente que parte do botão se encontra degradado, com sinais de ferrugem nas armaduras, o que pode indicar infiltração de água e possível comprometimento da integridade estrutural do pilar. A extensão da fissura e a exposição do ferro sugerem que o pilar está a perder capacidade de suporte, podendo colocar em risco a estabilidade da estrutura da garagem e, consequentemente, a segurança dos utilizadores e viaturas estacionadas. É fundamental que seja realizada uma avaliação técnica urgente por parte do engenheiro civil especializado para determinar a necessidade de intervenção imediata e evitar riscos de colapso ou agravamento da situação. Este tipo de problema pode ter um impacto muito negativo na segurança dos residentes e utilizadores do edifício, podendo inclusive levar à interdição de zonas da garagem caso não seja resolvido rapidamente. A urgência na resolução prende-se com a necessidade de garantir a estabilidade estrutural do edifício e a segurança de da segurança de pessoas e bens. Portanto, não fui eu que escrevi isto, foi ela que entendeu fazer esta descrição em função deste problema que ela identificou. Reparem também no seguinte, a imagem que deu origem a tudo isto fica aqui disponível, para eu ficar sempre com este registro aqui disponível. Portanto, agora caber-me a mim, naturalmente, e se ela não pode fazer por nós, dizer quem seria o responsável por gerir esta ocorrência, qual é expectável o prazo da sua conclusão e depois destacar uma equipa interna nossa ou atribuir isto a um fornecedor externo para que eles lá vão fazer o que têm a fazer com vista à resolução deste problema. Se estiver tudo direitinho, gravar, está criada a nossa ocorrência. Portanto, não precisamos fazer mais nada, temos aqui uma boa descrição. Não esquecer que estas descrições depois alimentam o relatório da OT, da ordem de trabalho, ou seja, o vosso fornecedor já vai receber uma descrição muito mais robusta do problema, sem nenhum de vocês, nenhum colaborador ter estado a perder tempo a pensar como é que ia dissecar este problema. Não, ela fez isso por vocês e, na minha opinião, fez-lo muito bem. Portanto, a parte da criação das ocorrências com a GIA é então isto que traz para cima da mesa. Passando então aqui à próxima funcionalidade, que tem a ver com orçamentos. Portanto, aquela parte base do trabalho de todos nós. Criar um orçamento. Então, onde é que isto está? Isto está em condomínios dentro da ficha dentro da ficha de um condomínio, no orçamento, ou no menu condomínios, orçamentos. O que é que ela faz? Ela vai gerar uma proposta de orçamento para o exercício seguinte, com base no histórico existente desse ativo. Portanto, ela vai analisar os orçamentos transados e vai perceber se é necessário fazer ajustes, se sim, fá-los á, e vocês podem interagir com ela para fazer outro tipo de ajustes que achem importantes fazer. Ela vai apresentar uma justificação e um quadro comparativo rúbrica a rúbrica, chamar a atenção uma nota após vocês aceitarem a sugestão da GIA. O orçamento passa a ser um orçamento clássico como os outros. Está no estado rascunho, com o mesmo layout, ou seja, com a mesma estrutura, com a mesma imagem, e vocês podem editar o orçamento pelos meios comuns que vocês já utilizam. Mais valias que isto traz para cima da mesa. Arranque rápido de orçamentos para o ano seguinte. Portanto, a proposta da GIA será sempre baseada na data existente, que no fundo abarca o histórico e tem em consideração a inflação publicada para o ano seguinte. Transparência vai trazer uma explicação detalhada por rúbrica e fazer uma análise comparativa. Flexibilidade vai-vos permitir conversar com ela para ajustar rúbricas, sejam acrescentar, alterar ou excluir. Como é que se usa então? Vamos aos orçamentos, entramos dentro de um orçamento, concretamente, clicamos em GIA adicionar e vemos então as sugestões que ela nos faz e interagimos com ela para refinarmos aquilo que pretendermos. Passando para a prática, como é que então se usa isto? Basicamente, eu vou entrar aqui num condomínio. Eu gosto de aceder ao orçamento por aqui, mas isto sou eu. Podem mais uma vez fazê-lo em condomínios orçamentos, é exatamente igual. Eu vou entrar aqui neste ativo, em Proxy 2. E entrar aqui então no orçamento. Temos então este orçamento ativo.
Vamos assumir que já estamos a chegar ao final do ano e eu quero então fazer o orçamento do período subsequente. Clico neste botão, GIA adicionar. Reparem, o meu orçamento tem estas rúbricas que estão aqui, que vocês sabem muito bem onde é que elas se encontram. Clico em GIA adicionar e ela automaticamente, sem eu ter que lhe pedir nada, vai-me fazer uma previsão do orçamento seguinte. Portanto, aquele botão já dá uma instrução à GIA do que o que nós estamos a fazer é uma previsão do orçamento, do próximo orçamento. Então, ela está a analisar o histórico deste condomínio, vai ver os orçamentos anteriores. Vamos lá, GIA. Demorar um bocadinho, nem é comum. Ora, cá está. Pronto, ela lá foi analisar o histórico, rúbrica a rúbrica, ver as despesas que vocês foram lançando ao longo dos anos em cada rúbrica, perceber se os valores foram subestimados ou sobreestimados. E basicamente então ela diz o seguinte: ora bem, eu para a administração honorários, para esta rúbrica, observei um aumento significativo de 55 euros em 2025 para 1000 euros em 2026, após um valor de 300 euros em 2024. Este salto pode indicar uma atualização de honorários ou uma regularização de valores em atraso. Para 2027, considerei o valor de 1000 euros como base, aplicando a taxa de inflação de 2,3%, referente a 2026, resultando numa previsão de 1023 euros. Esta abordagem garante que o valor acompanhe a inflação e não deixe abaixo do mínimo histórico. Ela vai fazer isto rúbrica a rúbrica. Portanto, para todas as rúbricas, ela vai nos fazer esta análise e esta previsão. No final, compila isto tudo num quadro para que eu possa ver, ora bem, quanto é que eu orçamentei no ano anterior, quanto é que eu estou a orçamentar este ano. Há aqui coisas que, por exemplo, estão completamente orçamentadas, tal como os honorários, 55 euros, por exemplo. Mas ela, com base nas faturas que foram sendo carregadas, porque eu posso orçamentar 55 euros, mas ter depois faturas de 1000 euros. A conclusão qual é? É que no fundo orçamentei mal aquela rúbrica. E então ela, com base nessas despesas que foram sendo inseridas, dá-nos que o valor novo e que faça sentido são os 1023 euros. Daí esta proposta. E faz isto rúbrica a rúbrica. Agora imaginem que vocês chegam aqui e dizem: sim, senhora Gia, tudo muito bem, mas a questão é esta. Os condóminos, vamos imaginar este cenário, definiram que seria adequado gastar uma verba superior. Eu sei que eles não, normalmente eles não acham que isto é adequado, gastar uma verba superior. Mas vamos imaginar que estão num prédio com esta realidade. Isto é só um exemplo para perceberem as interações que podem ter com ela. Vamos então imaginar que os condóminos definiam que seria adequado gastar uma verba superior em manutenção para assegurar o bom estado do prédio. Também concordaram em subir, globalmente, 10% todas as rúbricas para aumentar o fundo comum de reserva disponível. Mas então imaginar que eu lhe digo isto. Vamos ver o que é que ela vai fazer. Atentem ao seguinte, neste momento não há nenhuma rúbrica que se chame manutenção, ok? Temos aqui uma elevadores manutenção, mas uma rúbrica tacitamente manutenção não existe. Portanto, eu digo-lhe isto e então o que é que ela vai fazer? Ela, pois bem, então olha, com base no que tu me pediste, e dado que o valor previsto anteriormente era de 1023 euros, aplicando o aumento global de 10% decidido pelos condóminos, o novo valor previsto é de 1125,30. Este aumento visa reforçar o Fundo Comum de Reserva, garantindo maior robustez financeira. Portanto, ele fez isto para todos. Ele, em todas as rubricas, aumentou-me 10% porque foi o que eu lhe pedi. Mas ele criou-me uma rúbrica nova, manutenção do edifício. Esta rúbrica foi incluída conforme a decisão dos condóminos de reforçar a verba para manutenção. Ela definiu um valor de 2.000 euros, significativamente superior ao das restantes rúbricas, para garantir uma intervenção adequada e preventiva. Caso eu queira, eu posso ajustar este valor. Posso lhe dizer, não, 2.000 é muito, mete só 1.000, ou o que eu quiser.
Vamos imaginar agora que eu ainda não estou feliz e vou-lhe dizer o seguinte. Ó Gia, também é importante incluir um valor para assegurar a manutenção adequada da piscina que foi instalada em janeiro deste ano na cobertura do edifício. Ela não sabia isto não estava nos orçamentos anteriores, foi uma obra de inovação, de melhoria que se fez no prédio, e estou a chamar-lhe a atenção para ela também ter esse tipo de despesa em consideração no meu orçamento. Então reparem, ela basicamente disse-me, ok, como a piscina foi instalada recentemente e não existem valores históricos para esta rúbrica, eu defini um valor de 1.500 euros para a sua manutenção anual. Este valor é uma estimativa prudente, tendo em conta os custos típicos de manutenção de piscinas em edifícios residenciais, incluindo limpeza, produtos químicos, eventuais pequenas reparações e manutenção preventiva. Este montante pode ser ajustado nos próximos anos, à medida que se obtenham dados reais de despesas. As restantes rúbricas ficaram iguais. Eu agora ainda posso ir mais longe e dizer-lhe assim: ó Gia, mas tu não achas que fruto. Exato, não achas que fruto da instalação da piscina, o consumo de água associado à rúbrica água, só para ela perceber que eu quero mexer naquela rúbrica e não criar uma nova, será maior? Não será adequado ajustar esse valor para refletir a instalação de uma piscina? Portanto, é isto que eu quero que vocês comecem a ter percepção. Neste momento, vocês têm dentro do Gconde, tacitamente, literalmente, um assistente. Uma pessoa que, com base no que vocês pedem, tem capacidade de ir à internet, de fazer pesquisas, com uma boa base de dados e de vos fornecer guidelines úteis para os vossos problemas. Portanto, o trabalho no Gconde deixa de ser feito sozinho, passa a ser feito, claramente, com o nosso assistente Gia. Reparem então o que ela fez. Ela tinha estimado a água, portanto, tinha-nos dado um valor para a água, 200 e tal euros, mas que basicamente ela diz-nos o seguinte: concordo plenamente que a instalação da piscina terá um impacto significativo no consumo de água do edifício. Para refletir esta nova realidade, aumentei substancialmente o valor previsto para a rubrica água. Em vez dos 225,07 € anteriormente previstos, já com o aumento global de 10%, considerei um valor de 525,07 €. Este valor representa um reforço absoluto de 300 euros, que responde a uma estimativa prudente para cobrir o enchimento inicial da piscina, eventuais reposições de água ao longo do ano, devido à evaporação, limpeza e utilização, e o aumento do consumo geral. Este montante, mais uma vez, será ajustado nos próximos anos, à medida que se obtenham dados reais de consumo. Portanto, eu estou satisfeito com esta proposta? Criar orçamento. E ela diz-me, pretende então que seja criado? Confirmando, ela fecha-se, vai à vida dela, porque já nos ajudou que chegue. E está aqui então o rascunho do meu orçamento. Como podem ver, vista clássica, posso agora editá-lo. Se me esqueci de fazer alguma coisa, posso agora fazer. Com todas as guidelines anteriormente definidas, aqui repercutidas. Piscina, nova rúbrica, manutenção de edifício, nova rúbrica, ajuste na rúbrica da água, ajuste global 10% em todas as rúbricas. Portanto, neste momento vocês têm literalmente aquilo que no Rally se chama um copiloto, não é? Portanto, têm-no dentro do Gconde. Muito bem, esta é a parte então dos orçamentos. Criação de conteúdos. Vamos então aqui ver na criação de conteúdos o que é que nós podemos fazer. Podemos fazer coisas interessantes e vamos já ver o quê. Áreas de trabalho destes conteúdos. Podemos trabalhar isto na parte correspondência, caixa de correio. Há muita gente ainda que não usa isto. Neste momento vocês podem ter o vosso e-mail dentro do Gconde. Portanto, não tem que sair para ir ver que e-mails receberam ou para responder a e-mails. Vocês têm uma vista que é um espelho do vosso e-mail dentro do Gconde, que está no menu correspondência, caixa de correio. E nesta opção vão poder então criar conteúdo. Tem também esta hipótese na parte mais comum, que é na administração, modelos de texto. O que é que isto faz? Propõe respostas a e-mails dentro da caixa do correio, no caso da opção de cima, gera conteúdo para modelos de texto com base no contexto que vocês indicam, permite iterar
ir falando com ela para dar instruções adicionais, tal como fizemos agora no orçamento, e depois no final, quando estivermos satisfeitos, aplicar então a fórmula final. Uma nota importante, nos modelos de texto, na administração, se vocês não indicarem o tipo de modelo antes de interagirem com ela, ele não vai copiar o texto. Portanto, vocês têm que primeiro escolher o modelo. Vamos já ver como é que se faz. Mais-valias. Velocidade, respostas e textos, primeira versão em segundos. Portanto, a pessoa deixa de ter que estar a fazer o exercício mental de pensar o que é que vai escrever. Isto é, a primeira versão está pronta em segundos. Coerência, comunicação mais uniforme, tom, estrutura, completude. Menos esforço, o utilizador edita e adapta em vez de começar do zero. E como utilizar? Vamos então já ver. Como utilizar isto? Duas hipóteses. Na primeira parte, correspondência, e-mails da plataforma. A vossa caixa de e-mail, correspondência, caixa de correio. A vossa caixa de correio está aqui. Correspondência, caixa de correio. Clicando aqui, quem tem isto ativo, vai no fundo ver a sua caixa de correio, os e-mails que vai recebendo. E eu posso agora chegar aqui, portanto, neste caso em concreto, temos aqui, portanto, por exemplo, isto. Vou pegar neste exemplo, deste e-mail. Se eu quiser responder a este e-mail, posso fazê-lo, responder. E tenho aqui então a Gia a dizer-me o que é que queres responder a este e-mail. Claro que a ideia é eu perceber o conteúdo do que está a ser falado aqui. Por exemplo, bom dia António, irei encaminhar os certificados para o cliente em relação ao teu e-mail. Tatati. Portanto, isto tem a ver com certificados de formação. Elabora um e-mail. Aliás, responda ao e-mail agradecendo o envio dos certificados. Elabora em tom formal e empático. Por exemplo, ela vai-nos fazer aqui uma proposta de resposta. Nós, se gostarmos, usamos aqui na íntegra a resposta. Se não, vamos interagindo com ela para refinar o que queremos tirar, o que queremos incluir. Se gostarmos, usar resposta. E está aqui então a resposta prontinha a ser enviada. Portanto, eu num segundo estou a exagerar, mas eu em breves segundos respondo a um e-mail, sem grande dificuldade. Mesma lógica se aplica aqui na administração, modelos de texto. Vamos imaginar que eu quero criar um modelo novo, do tipo carta, e o nome que eu vou dar até este modelo vai ser, por exemplo, Festas de São João. Olha, até já está aqui, pronto, Festas de São João. Chama a atenção, muito importante para isto funcionar, escolher o tipo, senão não vai funcionar. Primeiro passo, escolher o tipo e, convenientemente, o nome do modelo, ok? É muito importante. E já agora o assunto. E agora clicar em Gia gerar conteúdo. E ela basicamente vai me perguntar, então explica-me o que é que tu queres basicamente fazer. Vamos supor então que eu quero notificar os condóminos. E agora, estas partes são muito importantes, lá está. Isto é, o prompt é fulcral para isto ser, para o output ser ter a maior qualidade possível. Parece que não, mas eu dizer notificar os condóminos de forma sustentada, formal e assertiva, isto são tudo termos que fazem com que o motor de inteligência artificial aprimore o texto que vai construir. Que os festejos pirotécnicos de São João estão proibidos devido às condições extremas do clima. Elabora e sustenta o máximo possível. Vamos imaginar que eu quero então criar uma notificação que basicamente notifique toda a gente que ninguém pode mandar foguetes. Agora, como é lógico que não vou comunicar isto desta forma, se os condóminos não podem mandar foguetes, digo-lhe então o que é que eu pretendo e ela basicamente deu-me esta proposta. Excelentíssimos senhores, venho por este meio informar todos os condóminos do condomínio. Notem que as etiquetas, vocês já sabem, vão ser usadas para substituir a informação pelo nome do condomínio, pela data que é hoje, por aí fora. Portanto, ela usa isso, que é muito bom.
Mas, portanto, venho por este meio informar todos os condóminos do condomínio XPTO que, devido às condições climáticas extremas que estamos a enfrentar, os festejos pirotécnicos associados às celebrações de São João estão terminantemente proibidos este ano. Esta decisão foi tomada em conformidade com as diretrizes emitidas pelas autoridades competentes, que visam garantir a segurança de todos e prevenir qualquer risco de incêndio, dada a elevada temperatura e a baixa umidade que tem caracterizado os últimos dias. A proibição de fogos de artifício é uma medida preventiva crucial para evitar situações de perigo que possam comprometer a integridade física dos nossos residentes e a segurança das nossas infraestruturas. Solicitamos a compreensão e colaboração de todos os condóminos para que cumpram rigorosamente esta restrição. A segurança e o bem-estar da nossa comunidade são prioridades absolutas e a observância destas normas é essencial para garantir um ambiente seguro para todos. Estou feliz. Quero fazer algum refinamento? Interajo com ela. Estou feliz com a proposta? Pessoalmente estou, acho que está completa, então vou usar esta resposta. Pronto, está feito. Está aqui colado, basicamente, e prontinho o meu modelo de texto. Usar esta resposta. Se eu quiser, traduzo já isto para inglês, clicando neste botãozinho. Portanto, como podem ver, em 5 segundos tenho pronto a notificação em português. Em mais 2 segundos ela está integralmente transferida para inglês, traduzida para inglês. Gravo, envio, está feito. Portanto, geração de conteúdo com o recurso à nossa assistente GIA está a funcionar então desta forma. Recapitulando, dentro dos modelos de texto e dentro dos modelos de texto e dentro da caixa do correio. Pronto. Por fim, última situação que vamos ver. Eu sei que há algumas perguntas, espero que no final vamos ter tempo para esclarecer-vos, mas para não quebrar aqui então a cadência, última funcionalidade. Reconciliação bancária. Algo que já existia, um processo muito importante da verificação dos movimentos financeiros e da garantia de que tudo o que está lançado está efetivamente validado e vice-versa. E, portanto, isto já existia, estava aonde? Em lançamentos, tesouraria, reconciliação bancária. Vocês vão agora lá detectar, é um botãozinho novo, que basicamente se chama Reconciliação Bancária GIA, IA. E o que é que ela faz? Ela vai analisar os movimentos de tesouraria e os movimentos bancários para sugerir emparelhamentos. Ela vai ter dois tipos de classificação. Movimentos diretos, que ela tem a certeza, ou melhor, vou reformular, ela não tem a certeza, mas ela tem um grau de confiança de 99,9% de que um corresponde ao outro, e movimentos sugestões, que são aqueles que ela não conseguiu ter estes 99,9% de certeza, mas acha que um pertence ao outro. Mais uma vez eu relembro, e sendo isto um processo extremamente sensível e human in the loop, portanto ela sugere, mas cabe-vos a vocês verificar e validar. Isto é um tema extremamente sensível, portanto não convém trabalhar, não convém, é errado trabalhar em modo completamente automático. Ela vai nos mostrar uma explicação para cada sugestão que dá e vai também permitir-nos filtrar se eu quero ver os diretos ou as sugestões. Mais-valias: poupa tempo, menos procura manual de correspondências, ajuda a reduzir falhas com sugestões baseadas em datas, valores e descrições. Transparência: explicação por sugestão para apoiar a validação. Como usar então? Na parte de lançamentos, tesouraria, reconciliação bancária. Na prática, lançamentos, reconciliação bancária. Escolhendo aqui então o nosso edifício. Neste caso, vou usar este. Pronto. Eu tenho aqui então os movimentos de tesouraria. Do lado esquerdo, isto é uma área que já conhecem. Esta área não é nova. Isto já a maior parte dos clientes utiliza isto. O que é novo? Peço desculpa de dar a limpar o nariz, mas eu estou extremamente constipado. Estou a dar o meu melhor. Temos então este botão novo aqui que diz GIA, Reconciliação Bancária. Clicando aqui, basicamente vai acontecer isto. Ela vai selecionar os movimentos que tinha nos tais movimentos de tesouraria. Como podem ver, tem o título aqui a descrever isso. E vai selecionar os movimentos que tinha do lado do banco. E neste caso, os movimentos diretos que ela encontrou diretamente são estes. Portanto, temos uma despesa da EDP de 140 euros
que ela acha que pertence a este movimento bancário de 140 euros. Porquê é que ela acha isso? Passam aqui o cursor em cima e ela explica-vos porque é que acha isso. Os movimentos têm o mesmo montante e a mesma data. A descrição do movimento bancário EDP comercial corresponde ao histórico de descrições da entidade associada no movimento de tesouraria. Portanto, isto traz aqui uma coisa para cima da mesa, que é, antigamente, a reconciliação era feita unicamente por duas variáveis. Eram elas data e valor. Portanto, o sistema só tinha capacidade de dizer este pertence a este se a data fosse a mesma e se o valor fosse literalmente o mesmo. Agora, ele adicionou uma nova variável, que é a descrição. O que é que isto faz com que aconteça? Vamos imaginar que eu tinha aqui a despesa da EDP, mas por algum motivo no banco não dizia EDP, dizia luz. Imaginem. Eu, ao fazer o casamento da EDP com a luz, numa primeira vez, a GIA vai aprender. E no futuro, quando houver um movimento luz, ela já tem mais confiança de que esse movimento luz pertence à EDP. Portanto, isto agora não funciona só numa ótica matemática básica, básica entre aspas, de data e valor, mas traz a questão incremental do histórico. Eu, à medida que vou fazendo reconciliações, vou linkando um movimento ao outro, ela vai aprendendo e passa a saber que a entidade EDP está associada ao movimento luz, por exemplo. Mas, portanto, se isto estiver então certo e se eu quiser conciliar isto, basta-me clicar em reconciliar movimentos e eles estariam reconciliados. Neste exemplo, acho que não temos aqui nada que ela nos sugira. Portanto, ela não conseguiu encontrar aqui nada passível de sugestão. Mas, se encontrasse, como podem ver, isto é um filtro que tem aqui diretos, mas teria aqui também uma segunda componente que diz sugestões. Deixem-me ver aqui se eu num outro condomínio consigo ter isso. Por acaso eu naquele tinha, mas alguém mandou aqui a mexer hoje de manhã e deixei de ter. Olha, por exemplo, neste aqui não há nada direto, portanto ela diretamente não consegue ligar nada, não sabe nada, porque as datas são diferentes, o valor é diferente, muda aqui 33 cêntimos, portanto ela não sabe nada, mas ela sabe que há sugestões e cá estão elas. Portanto, ela está-me a dizer, provavelmente este movimento é deste pagamento. Porquê é que ela diz isto? Os montantes são iguais e as datas são próximas. São quase iguais e as datas são próximas, com uma diferença apenas de 13 dias. A descrição do movimento bancário não é semelhante, mas a correspondência é sugerida devido à proximidade dos montantes e datas. Proximidade dos montantes, são quase iguais, e das datas. Portanto, ela dá-nos esta explicação, porque é que ela acha que isto corresponde. Por exemplo, os montantes são diferentes, mas a diferença é pequena, apenas 66,67 euros. As datas, curiosamente, são as mesmas, o que sugere uma correspondência entre os movimentos. Mais uma vez, human in the loop, cabe-vos sempre a vocês, sobretudo nesta parte sensível, validar se realmente um corresponde ao outro. Se corresponder, é só marcar, porque estes não são diretos, têm que ser marcados por vocês, e reconciliar. Se de facto não corresponder, não se faz nada, volta-se atrás. Diferença, neste aqui que são diretos, ela automaticamente tem os movimentos logo selecionados, prontos para eu os reconciliar, estão logo aqui marcadinhos, reconciliar. Se forem sugestões, cabe-vos a vocês selecioná-los para fazer essa reconciliação. Portanto, a reconciliação bancária, essencialmente, é isto que temos então de novo. Era um processo já existente, foi apenas melhorado. Para concluir, que esta parte aqui que falamos, no fundo, não é uma repetição do que eu já tenho vindo a dizer, mas eu acho que isto é fulcral, que seja bem, que crie ressonância em todos vós. A inteligência artificial está cá para sugerir, eu, ser humano, estou cá para validar. Portanto, porque é para isso que eu estou cá, porque senão não tinha necessidade de estar cá e, como é lógico, há necessidade de eu estar cá. Não queremos que isto funcione em modo piloto automático, porque sabemos que dá aso a erros e sabemos que a nossa intervenção é preponderante, porque no limite só nós é que sabemos se as coisas estão efetivamente corretas ou não. Portanto, antes de aplicar
confirmar o contexto, confirmar os condomínios, as rúbricas, o destinatário, validar as sugestões que ela nos dá, sobretudo na área mais sensível de tudo o que eu falei, que são as reconciliações. Durante a interação, pedir refinamentos, já vimos que podemos estar a interagir com ela, a pedir faz-me isto, altera-me isto, remove-me isto, adiciona-me isto. Se eu não perceber porque é que ela me propôs algo, posso lhe pedir, explica-me porque é que propuseste isso, e ela faz-me uma desconstrução do porquê é que ela acha que aquilo faz sentido. Mas no passo 3, antes de gravar e enviar, editar o que tiver que ser editado, rever o que tiver que ser revisto e então, caso esteja tudo operacional, gravar e executar. Portanto, sobre o que nós temos neste momento, o que é que o Gecond IA neste momento tem, que foi lançado agora, há 10 dias, salvo erro, 12 dias, neste momento é isto. Mas, como vocês, alguns sabem, não para por aqui. Portanto, nós vamos agora em fevereiro, durante o mês de fevereiro, começar a disponibilizar gradualmente uma funcionalidade que tem tido muita receptividade pelo mercado e muito interesse, que tem a ver com os assistentes de voz. Olhem para estes assistentes desta forma, e que acho que é a forma mais correta de olhar. Eles funcionarão como um call center da vossa empresa. Portanto, qualquer pessoa que ligue para a vossa empresa poderá, e isto é altamente parametrizável, ou seja, vou-vos dar exemplos. Vocês depois podem usar isto desta forma. Eu quero que das 9 às 6 as chamadas sejam atendidas pela minha colaboradora, porque eu já tenho uma colaboradora contratada, não tenho outro trabalho para ela, o trabalho dela é efetivamente atender as chamadas, portanto eu quero preservar isso, quero que das 9 às 6 a minha colaboradora fique encarregue de atender chamadas. Mas às 6 o escritório fecha, a colaboradora vai embora e eu quero continuar a ter uma linha de apoio aos meus condóminos. Por isso eu chego ao programa e digo, a partir das 6 arranca então o call center GIA. E os condóminos que ligarem vão ser atendidos pela GIA, que vai fornecer informação ao condómino de múltiplas áreas. Vai permitir registar a ocorrência do condómino, coisas mais comuns. O condómino chega à casa depois do trabalho, às 8 da noite, vê que está a chover na sala, por exemplo, há uma infiltração, liga logo para a empresa de administração, ninguém atende porque estamos fora de horas, atende a GIA. E atende a GIA para recolher a descrição que o condómino tem para fazer do problema, registar esse problema no condomínio X associado ao condómino Y, para que vocês, no dia a seguir, quando chegam ao trabalho, tenham lá um conjunto de tickets, se quiserem chamar assim, de registros, de ocorrências, que foram registadas pela GIA fora do expediente. Porém, isto também pode ser usado 24/7. Ou seja, vocês podem dizer-me assim: não, eu tenho uma pessoa a atender telefones, mas efetivamente gostava que essa pessoa prospectasse, gostava que essa pessoa fizesse outro tipo de trabalho administrativo, gostava de libertar e de tirar o ónus dos telefones para libertá-la para outras tarefas que criam bem mais valor. Pronto, então a GIA fica responsável pelo vosso call center 24/7. E ela, eu dei-vos o exemplo do registro de uma ocorrência, mas ela tem capacidade de falar com a pessoa, em linguagem natural, perceber o contexto do condomínio em que essa pessoa está a ligar e conseguem fornecer informações como valores em dívida, enviar a segunda via do recibo. A pessoa está a ligar porque quer a segunda via do seu recibo. Ela manda. Consegue informar a data da próxima assembleia. Consegue informar o estado de uma ocorrência. A pessoa já ligou a reportar uma infiltração, está a ligar a segunda vez a perguntar: então, como é que está a situação? Isto está em resolução ou não? Ela acede ao GECOND e, com base nos dados que lá estão, informa a pessoa do estado da resolução. Portanto, aqui a aplicabilidade depois das interações são muito vastas e vocês vão poder também definir o que é que querem que ela tenha capacidade de fazer e em que horários é que querem que ela esteja operacional. A isto chamamos então atendimento 24/7 ao condómino. E tipicamente, na gíria técnica, chama-se isto um canal de inbound, chamadas a entrarem para a nossa central. Mas isto também permite a saída de chamadas. Tipicamente chama-se isso chamadas de outbound, sou eu a pegar no telefone e a fazer chamadas. E a GIA vai poder tirar-vos esse peso de cima. Por exemplo, imaginem que querem comunicar alertas
vai haver uma interrupção de água no condomínio, que vai durar de X a Y. Querem comunicar que é preciso tirar os carros da garagem porque vai haver uma limpeza ou uma pintura da garagem. Querem fazer um inquérito, a inquirir a satisfação do condómino com a limpeza do prédio, a inquirir o condómino sobre se quer ou não reabilitar a fachada. Querem agendar uma visita, precisam de perceber se eles estão disponíveis no dia A, B ou C para ir lá ver uma infiltração e querem fazer esse agendamento. Desculpa. Basicamente vão ter um módulo dentro do Gconde que vos permite programar o que é que vocês querem fazer, um bocadinho como vimos ali eu interagir com a GIA. Quero enviar uma comunicação de notificar uma limpeza de garagem a todos os condóminos. Pronto. E ela então vai notificar por vós todos os condóminos. Estes canais, numa primeira fase, estarão disponíveis por vós, mas numa segunda fase também serão passíveis de ser utilizados por texto. Vai haver no Gconde, no meu condomínio, portanto, uma parte de chat em que o condómino fala com um chat e esse chat é a GIA que consegue fornecer uma panóplia de informações. Portanto, em termos de roadmap, o que vocês podem considerar como seguintes são os assistentes de voz com início já em fevereiro. Principais mais-valias, só para concluir, que até já derrapamos um bocadinho no tempo, peço-vos desculpa, é o entusiasmo. Basicamente o que isto traz, menos tempo em tarefas repetitivas, traduções, textos, registros, propostas, mais consistência e qualidade, explicações, comparativos, sugestões guiadas e orientadas, controle do utilizador, sempre a parte mais importante do processo, editar, validar e confirmar antes de enviar, gravar ou aplicar. E, posto isto, meus amigos, é isto que eu tinha então para vos mostrar. Espero que vos tenha sido útil. Espero que tenham gostado. Vou parar aqui a minha partida.